Glória a Deus. Eu preferi que não tivesse o ventilador, porque a gente está suado assim é pior. Obrigada. Ai. Talvez desde a primeira escola, Deus sempre direcionou, proveu um outro pregador para estar fazendo essa mensagem de abertura. Mas nesse ano o Senhor me desafiou a estar aqui à frente. E Ele é tão tremendo que Ele me deu a palavra na última hora. Chorei, jejuei, clamei, Senhor, misericórdia. E apesar de nós termos esse tema, adoração e justiça, o Senhor não falou para eu pregar nada sobre isso hoje. E eu quero estar à disposição do Senhor para estar entregando o recado dEle para nós ouvirmos. Que eu me incluo nisso. Eu espero que, em nome de Jesus, o Espírito Santo use as palavras que vão sair da minha boca. Para estar edificando a sua vida. Que use essa palavra como uma semente no seu coração. Pode desligar, gente. Obrigada. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Jeremias capítulo 18. Na sua apostila existem algumas páginas em branco no final. Se você quiser utilizá-las para fazer algumas anotações. E também os resumos das mensagens, eles vão estar disponibilizados no site. Nós temos uma pessoa que está... A gente tem um escriba aqui, uma escriba, que vai estar registrando alguns tópicos da mensagem. Mas se você também quiser escrever, de repente te ajuda a fixar e é um material que você tem para poder meditar e cavar mais durante a sua escola, o pós-escola, né? Às vezes a gente recebe tanto durante esse período que a gente não tem nem muito tempo para processar tudo que Deus está falando, em que áreas que Deus está trabalhando, está mexendo dentro de nós. E muitas vezes as coisas que nós escrevemos, que nós guardamos, elas servem para nos desafiar a mergulhar mais nas verdades, ou na verdade que é a palavra de Deus, amém? Jeremias capítulo 18 diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci então à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, eu vejo esse encontro nosso como essa oportunidade de nos achegarmos à roda do oleiro. Ou até mesmo na casa do oleiro. Porque na casa do oleiro não tem só a roda do oleiro. Tem as prateleiras do oleiro. Tem o forno do oleiro. E a direção que eu sinto de Deus para nós abrirmos a escola essa noite é trazer uma palavra de preparação para você que veio e se dispôs a ouvir a voz de Deus nesses dias. Eu sei que existem entre nós inúmeras expectativas e diversas expectativas. E talvez ao longo desses dias Deus vai desconstruir algumas expectativas que você veio e vai gerar novas expectativas alinhadas com o propósito dele para a sua vida. Alinhadas com o que está exatamente no coração dele para a sua vida. E eu quero trazer essa noite uma palavra de encorajamento
para que nós possamos encontrar esse lugar onde nós somos tocados, quebrados, carinhados e amados por esse oleiro. Existem momentos na nossa vida, e eu falei aqui hoje um pouquinho sobre essa mexida em estruturas que Deus tem feito ao longo de 2010, e eu continuo ainda nesse processo, que tem sido um tempo de muito quebrantamento e muita quebra mesmo. Quebra de conceitos, quebra de padrões, quebra de expectativas. E embora nós oremos, nós estejamos sempre levantando um clamor: toca-me, vem com o teu fogo, se manifeste na minha vida, no nosso meio. Muitas vezes a gente vai fazendo essas orações, mas a gente não se percebe muito bem do que a gente está falando para Deus. A palavra diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Você concorda comigo? Ou seja, Deus construiu, Deus escreveu uma história, e dentro dessa história, ou essa história, ela é respaldada pela vontade de Deus, ou seja, Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Só que a gente é gente, e a gente está sempre correndo o risco de nos desviarmos, de nos desalinharmos do projeto de vida que Deus criou, que Deus traçou para cada um de nós. E de tempos em tempos na nossa vida, o Senhor, Ele nos traz de volta para aquele lugar onde Ele se revela quem Ele é, ou Ele revela quem Ele é, e nos revela quem nós somos. E a princípio esse lugar é um lugar até mesmo estranho. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a andar guiados até por sombras. Eu acredito que uma das coisas mais difíceis na vida do cristão é compreender, é ouvir e entender a vontade de Deus. Quem aqui já fez essa oração? Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Quem aqui está fazendo essa oração nesses dias? É um desafio, irmãos. Porque muitas vezes a gente pensa que está no centro da vontade de Deus, mas lá na frente as coisas começam a ficar pesadas. E aí a gente pensa, poxa vida, o fardo de Jesus é leve, por que está pesado? Então, de tempos em tempos, o Senhor, Ele nos leva nesse lugar onde nós somos realmente realinhados com a vontade de Deus. E eu espero que esses dias, para mim, para você aqui na escola, seja um tempo de reabastecimento, um tempo de realinhamento, um tempo de reavivamento na nossa vida. E eu queria trabalhar a respeito de alguns princípios que são muito simples nesse trecho aqui de Jeremias 18, 1 a 4. Primeira coisa que ele fala é a seguinte: dispõe-te. Ou seja, esteja disponível. Tenha um coração aberto. Tenha um coração disposto. Eu falei aqui hoje sobre ter fome, sobre ter sede de Deus. Sabe, fome e sede muitas vezes a gente confunde. Né? Nós cantamos, Deus, eu quero mais e mais e mais. E muitas vezes a gente nem sabe porque a gente está pedindo o que quer mais de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava tendo ali meu momento no meu secreto e deitada no chão chorando. Senhor, revela-me teu amor, revela-me teu amor. E confesso a vocês que a minha expectativa era ser cheia, assim, era que um vento impetuoso entrasse no meu quarto e que eu me sentisse a mais amada de todas. E eu tinha expectativa desse sentimento, ou dessa emoção. Mas o sentimento que chegou ao meu coração foi de constrangimento. Porque eu entendi que o dom de Deus, esse amor, não é algo para ficar retido dentro de mim.
nem dentro de você. Mas é algo para fluir através de nós. Nós provamos sim desse amor. Mas, irmãos, água parada, ela estraga. E tudo aquilo que vem de Deus é puro e é vivo. Não fica parado. Então, muitas vezes, nós até nos dispomos. Mas a nossa motivação não é exatamente, os nossos olhos não estão realmente voltados para o oleiro. Estão voltados para nós mesmos. Quantas vezes eu tenho aquela disposição de servir, aquela disposição de orar, mas é porque nós precisamos de coisas. Servir porque nós precisamos de nos realizar, de sermos reconhecidos. Eu creio que quando a palavra nos diz dispõe-te, nos fala a respeito de uma disposição de coração, guiado pela motivação correta. Ou seja, o foco é Ele, o alvo é Ele. Se eu quero ser melhor é por causa dEle. Se eu quero fazer melhor é por causa dEle. Se eu quero conhecê-lo mais é por causa dEle. Se eu quero adorá-lo com mais profundidade é porque Ele é digno. Dispõe-te, abra o coração, negue o seu eu. Aquele que quer seguir Jesus tem que negar a si mesmo. Essa disposição. Essa disposição também fala, irmão, sobre um esvaziamento. Às vezes a gente está tão cheio de si mesmo, que por mais que a gente ore e peça, Senhor, me enche, me enche, me enche, me enche, Ele está olhando dizendo, aonde? Não tem espaço. Mas me enche, Senhor. Para Ele crescer em nós, a gente precisa diminuir. Não é verdade? Dispõe-te. Esvazie-se de si mesmo. Sabe, queridos, esses dias, Deus preparou uma porção para nós. E eu creio que o projeto de Deus para a minha e a sua vida é que a gente seja cheio. Cheio, 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 cheio do Espírito Santo. E em nome de Jesus que a gente comece esse processo com essa disposição. Ah, Deus, isso aqui está entulhando? Pode tirar. Talvez você vai passar por momentos que você vai ser confrontado. Porque às vezes a gente se dispõe em 50%. Ó Deus, o Senhor entra na cozinha, o Senhor entra na sala, mas o quarto é uma bagunça, fechei a porta. O banheiro nem pensar. Não é assim? Mas o Senhor nos vê assim como Ele nos criou, como seres integrais. E quando esse texto fala sobre essa disposição, é essa entrega. Amém? O segundo princípio que fala aqui, primeiro diz dispõe-te, segundo o que diz o texto? Desce. Existe aquela passagem tão interessante, né? Que os discípulos de Jesus chegaram ali da sua missão e todo mundo animado e curamos enfermos, expulsamos demônios. Jesus, quem é o maior? O maior é o que serve. O maior é o menor. Desce. Esse desce nos fala a respeito de rendição. De nos humilharmos realmente diante dele, irmãos. Muitas vezes a gente é tão abençoado que a gente se esquece da graça. Porque a bênção se torna uma questão normal. Ah, eu acordo todo dia, eu respiro, eu falo, a gente nem pensa nisso, é verdade? Será que a gente pensa quando a gente levanta da cama que Deus criou esse dia, que as misericórdias dele se renovaram, por isso que eu estou vivo? Sabe? Às vezes isso torna tão normal. E a gente vai se sentindo tão todo poderoso. Mas a palavra de Deus nos diz aqui, dispõe-te e desce.
Talvez você chegou na escola se sentindo o cara. Minha irmã, sou ministro de louvor. Fui promovida agora no final do ano. Impuseram as mãos sobre mim, sou líder. Não, irmã, você não tem... Irmão, não, tia Cris, né? Tia Cris. Eu já escrevi mais de 200 canções, minha irmã. Você está pensando o quê? Eu vi aqui na escola adorando, mas se você precisar de alguém assim para ensinar, chama-me. E responder-te-ei. Eis-me aqui. Você vai responder assim porque você é muito espiritual. Na verdade, você é o mais espiritual aqui desse lugar. Mas, queridos, a gente, para ir para a casa do oleiro, a gente tem que descer. Reconhecer que a gente pode ter tudo isso. Títulos, canções. Você pode ter sido eleito líder. Você pode ser o pastor. Você pode ter o cargo mais desejado no seu emprego. Mas eu quero te dizer que Deus é muito maior do que tudo isso. E se eu e você queremos entrar neste lugar onde seremos tocados realmente, mergulhar nessa presença, a gente tem que descer. Muitas vezes, irmãos, a gente vai subindo num pedestal tão alto, que quando a gente olha para baixo, a gente tem medo de voltar. Que a gente pode se machucar, não é verdade? Mas pela graça eu te convido a descer nessa noite. Porque Ele vai te amparar. Ele vai te amparar. Desce, se renda, se humilhe. Aí diz o texto, desci e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ou seja, me dispus, desci e cheguei na roda. Ou seja, a roda do oleiro é o lugar onde ele constrói os vasos. É o lugar onde ele faz a obra maravilhosa e perfeita, porque ele é o artista dos artistas. Você concorda comigo? Cheguei ali, estou sobre a roda, e ele diz o seguinte, um pouquinho antes: dispõe-te, desce, ouve as minhas palavras. Você já viu a diferença de ouvir e escutar? Quem aqui tem filho? Uau! Aí todo mundo ficar com saudade das crianças. Tem hora que filho ouve, tem hora que filho escuta, não é assim? É ou não é? Vou dar um exemplo. Deixa eu ver um exemplo aqui de filho pequeno. Você fala assim, filhinho, não sobe nessa mesa não, porque senão você vai cair. Enquanto você está perto, ele está te escutando. Mas se ele não te ouvir, na hora que você sair de perto, ele sobe na mesa. Não é verdade? Às vezes nós somos assim com o Senhor e com a própria palavra de Deus. A gente escuta, 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 mas a gente não consegue ouvir. E às vezes a gente só obedece porque tem alguém olhando. E eu espero que vocês tenham escutado e ouvido as direções aqui da escola. Porque aquele que ouve, ele obedece. Porque aquele que ouve, ele se compromete. Porque aquele que ouve, ele se responsabiliza. Amém? Desci, ouvi. E então entrei na roda do oleiro. Eu queria falar desses 3 passos, né? Na verdade, eu não gosto muito 7 passos, 3 passos, 10 passos, mas desses 3 princípios. E eu queria te encorajar a tomá-los para a sua vida, para esses dias e para a sua vida. Que a palavra de Deus, ela se aplica à nossa vida sempre, amém? Dispus, desci e ouvi. Eu abri o meu coração, eu me humilhei diante dele.
e eu fiquei atento à sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus gera vida em nós. O problema é que quando nós pensamos nesse processo, a gente quer pular a primeira etapa. A gente também quer pular a segunda. Aí a gente quer pular a terceira porque a gente quer pular direto na roda do oleiro, não é verdade? Eu quero ser tocado pelo Senhor. Senhor, faz a tua obra em mim. Senhor, molda o meu coração. Senhor, molda a minha vida. Senhor, que bênção. Mas a gente precisa se esvaziar, não é verdade? Se humilhar. A gente precisa se render a Ele. Eu creio que existe um lugar em Deus para o qual todos nós estamos sendo chamados aqui nesses dias. E o Senhor está nos trazendo instruções aqui de como adentrar nesse lugar. Sei também que o homem, não vou aqui falar sobre a doutrina, mas nós somos compostos de alma, espírito e o corpo. Amém? E quando a nossa vivência com Deus, nosso relacionamento com Deus, nossos momentos com Deus, envolve tudo isso. Você vai estar aqui dançando, se expressando com o seu corpo, você vai estar se emocionando na presença de Deus, porque nós temos emoções. Mas eu espero que eu e você, a gente chegue no nível do Espírito nessa escola. Que às vezes a gente confunde, né? Mas que o Senhor nos esclareça exatamente onde nós estamos chegando, de que maneira nós estamos chegando. E o convite do Senhor para você é de se chegar na casa do oleiro nesses dias. E eu queria continuar um pouquinho falando sobre alguns detalhes dessa casa, que é esse processo, né? E a Bíblia aqui nos diz que o vaso de barro estragou-lhe na mão, então ele tornou a fazer outro vaso. E eu creio que o princípio dessa construção, ou desse novo de Deus em nós, parte da palavrinha que eu conversei bastante hoje com uma irmã, que se diz desconstrução. Porque Deus não remenda nada, irmãos. Fala para o seu irmão, irmão, o nosso Deus não remenda. Quando Ele faz novo. E eu creio que o primeiro papel dessa desconstrução, ou a primeira etapa dessa desconstrução, é quebrar o vaso, de forma que ele vire pó de novo, para poder jogar água e ele virar o barro novamente. Amém? Você está disposto? Se você não tiver, não levanta a mão não, porque vai virar pó. Às vezes nós pensamos, uau, o Senhor me tocou, e parece que depois que a gente recebe aquele toque de Deus, parece que as coisas vão ficando assim difíceis, e a gente, não é assim? Quem já viveu essa experiência? Quem aqui já teve aquele tempo de jejum, que tinha aquela expectativa que ia ver os céus abertos, e o tempo de jejum foi o tempo mais seco da vida? Fala sério, gente, não é verdade? Depois que a gente descobre isso, a gente fica até mais tranquilo. Não, a bonança chegará. É porque quando a gente chega nesse lugar em que a gente é realmente tocado por Ele, a primeira etapa é ser quebrado. Mas depois que a gente vira pó, Ele joga aquela água fresca, água viva, que gera vida e que vai trazendo uma forma nova. É uma forma que vem sem rachaduras, sem quebradinhos. Uma nova forma. E às vezes nós buscamos o novo, oramos pelo novo. Senhor, algo novo tem que acontecer. E quando Ele começa a dar essa nova forma, a gente parece que a princípio perde a identidade. E às vezes a gente também pensa assim, puxa vida, mas será que os meus conceitos todos estavam errados? Não. É porque você está compreendendo ainda o que Deus está fazendo na sua vida. Quando a gente fala em desconstrução,
Eu creio que Deus desconstrói aquilo que nós construímos com as nossas mãos. Mas o fundamento que Ele colocou fica lá. E Ele vai colocando mais e mais e mais. Amém? Aí tem aquele tempo em que você está ali na roda e sendo tocado e já tomou aquela forma. Mas, irmãos, para o vaso virar vaso, ele tem que secar. Você concorda comigo? Para ele cumprir o papel de vaso, ele tem que secar. Não é? Quem aqui já colocou água dentro de um vaso que ainda não secou e essa água ficou lá dentro e o vaso não desmanchou? Essa foi profunda, hein, gente? Se eu tivesse que repetir essa frase, eu não ia lembrar tudo que eu falei. Mas, enfim, o processo de secagem não é nas mãos do oleiro, é lá na prateleira. Uma das estratégias que Deus trouxe para nós nessa escola é deixar o aluno ser ministrado todo o tempo e deixar ele longe dos instrumentos. E eu creio que, numa certa etapa da escola, isso significa meio que uma prateleira para a gente, sabe? Às vezes você vai ver músicos que tocam muito menos que você, que desafina, que erra. E a gente não quer provar nada para ninguém, porque a gente falha mesmo. Mas na hora que começar a secar, não pula da prateleira não, porque vai chegar no fim. É porque, como diz o Nelson, se não deu certo é porque não acabou ainda. Mas depois que vai para a prateleira, para esse vaso se tornar mais resistente, ele vai para o forno. Queima, Jeová! E esse forno, ele tem uma temperatura altíssima. E eu não vou me arriscar aqui falar temperatura e, né, como diz o Nelson hoje, os segundos dos minutos dos... Eu não sou... Eu sei que é alta. E é a hora que a gente fica pulando que nem pipoca, né? Ai, Deus, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Mas aí fala assim, você não orou e não pediu fogo? O fogo vem. E o fogo de Deus, ele vem para purificar, para refinar, para fazer da gente um vaso melhor, mais resistente. Amém? Aí você volta para a prateleira, para voltar à temperatura ambiente. Enquanto isso, você vai ver o oleiro colocando a mão em outro vaso. Você vai ficar lá assim, ó, um dia eu estava lá, sendo tocado por ele. Mas você está no processo porque está de olho na prateleira. Existem alguns vasos que passam por uma segunda fornada, que eles levam a pintura, né, o adorno, e vai para uma temperatura ainda maior. E só depois disso ele fica pronto. É lógico que eu estou fazendo aqui uma analogia, e esse processo de Deus, ele vai essa obra de Deus vai se processar no nosso coração, individualmente, com cada um vai ser de uma forma. Talvez você já chegou aqui na prateleira, talvez você chegou aqui dentro do forno. Mas eu espero que todos nós saiamos daqui como vasos de honra. Eu quero te encorajar, meu irmão, deixa ele te tocar. De repente você vai chorar, de repente você vai falar, vou chutar o balde agora. Chuta não. Calma. Deixa ele terminar. Talvez você chegou aqui hoje, quando viu aquele monte de regra, falou, meu Jesus, o que eu fui fazer? Minhas férias, vou ter que acordar cedo, cumprir horário, bater ponto, passar crachá, não estou acreditando, Senhor. Que povo enjoado. Está calor, Deus. Estou suando, quero voltar para o meu ar-condicionado. Não gosto
gosto de dividir quarto, Senhor. Tu sabes, Pai. Sabe aquela oração assim, aquela coisa íntima, né, com o Pai? Tu sabes, Senhor. O Senhor me conhece, sonda o meu coração. Dividir banheiro. Aí você tá assim, chupando, né, tomando um sorvete, aí chega alguém e você fala, aceita? Aham. E aí come na sua colherinha. Tu sabes, Pai. Aí você vai chegar com a sua bandeja. Quando você tá para sentar, já vinha um antes e sentou no seu lugar e não tem mais nenhum lugarzinho para você sentar. Deus, eu te disse, Senhor. Eu vou te dizer uma coisa. Embora seja prateleira, seja forno, seja dificuldade, seja tribulação, não existe melhor lugar nessa terra do que a presença do oleiro. Ele sabe que a gente é enjoado mesmo. Ele sabe que a gente é calorento. Aqui é o seguinte, depois do culto, 3 garrafinhas d'água para recuperar e hidratar. Ele sabe de tudo. E Ele continua sendo bom. Ele continua nos revelando a sua graça. Ele continua renovando as misericórdias todos os dias. Então eu vou te dizer o seguinte. Amanhã vai vir misericórdia aí de novo. Vai dar tudo certo. E uma palavra que eu ouvi, que foi, sabe aquela palavra que vem assim como uma espada de 2 gumes que entra assim no seu coração? Na nossa reunião aqui com os obreiros, gente, foi muito boa a reunião, viu? Eu ouvi uma palavra, assim, de todo o que eu ouvi foi super edificante, mas teve uma palavra que era Deus falando comigo. Vai valer a pena. Eu quero te encorajar a se dispor, a descer, a se humilhar, a deixar Ele fazer com você o que Ele quiser. Eu não estou falando aqui sobre, né, porque aqui a gente é livre, vamos fazer coisa maluca. Não, Ele é que vai fazer. Nós não vamos inventar moda nenhuma. Mas deixa Ele fazer. Desce a casa do oleiro. Dispõe-te. Desce. Ouve as palavras. Entra na roda. Deixa Ele te tocar, deixa Ele formar essa obra linda que Ele planejou para fazer na sua vida nesses dias aqui. Eu sei que o primeiro dia é meio impactante assim, né? Eu tenho essa dificuldade com o primeiro dia em todo lugar que eu vou. A cama incomoda, aí já não dorme bem. Aí o chuveiro é quente ou é frio demais. Entendeu? Eu viajo bastante, é uma graça. Eu já acostumei, o Nelson também. Porque o primeiro dia eu falei, ai, não sei, tal. Mas eu já sei que eu sou assim mesmo, então eu deixo, porque vai dar certo. Desce, dispõe-te. Eu creio, a nossa oração todo o tempo a respeito dessa escola é que Deus trouxesse as pessoas certas. Sabe, queridos, a nossa intenção não é lotar a escola e ter um monte de gente e ampliar a escola e ano que vem 500 e no outro 1000. Não, nada disso. Nosso desejo é que Deus traga as pessoas certas, a começar por nós. Que nós cremos que esse é um tempo da gente entrar na casa do oleiro. Que seja esse tempo na minha vida, que seja esse tempo na sua vida. E que ao final de tudo, a gente saia daqui dizendo assim, valeu a pena. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Para você que viajou 27 horas e meia, vai valer a pena, meu irmão.
Para você que veio de Belo Horizonte, vai valer a pena também, minha irmã. Oh, trele se que trolan chendra, mahai que trele soia neriye cantoria. Santo é o Senhor, meu Deus. Senhor, nós queremos te dizer que nós nos dispomos. Nós queremos. Nós desejamos, nós ansiamos, nós queremos descer à casa do oleiro, Senhor. Nós queremos passar pelo seu processo, sim, porque nós sabemos que vai valer a pena, porque nós sabemos que vai valer a pena. Oh, oh, oh. Vai valer a pena. Nós colocamos a nossa vida no teu altar nessa noite. Rendemos as nossas esquisitices, os nossos ais, o nosso eu. Rendemos, Senhor, porque vai valer a pena. Forma em nós uma equipe de vasos de honra. Uma grande família de vasos de honra. Para que a gente possa sair daqui, Deus, diferente, parecido com o Senhor. Ah, Deus, fortaleça-nos, para que nós possamos ter coragem, ter ousadia para vencer e para romper e para percorrer esse caminho, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor. Não importa o preço que nós pagamos. Não importa, Deus. Não importa, vai valer a pena. Não importa o que tivemos que deixar para trás, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor está na frente, porque o Senhor nos atraiu. Vai valer a pena, Senhor. Nós andamos por fé, nós não andamos por vistas, e nós cremos num Deus que não mudou, que era, que é, que há de vir. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena, Senhor. Aleluia. Aleluia, nós declaramos essa palavra aqui nessa noite. Nós declaramos, vai valer a pena, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Vai valer a pena, vai valer a pena. Quando apertar, lembre dessa palavra, vai valer a pena. Essa é uma palavra de Deus para nós. Quando o cansaço bater, você se lembra, vai valer a pena. Esses dias eu estava vendo a corrida que acontece lá em São Paulo, a corrida de Silvestre. Do Silvestre. Eu estava vendo ali os corredores e às vezes aqueles que vinham lá de trás, mas que chegaram. Porque mesmo não sendo ali talvez o primeiro lugar, havia um prêmio para eles que ia valer a pena. Eles conseguiram percorrer. Eles venceram a sede, o cansaço, o calor. Vai valer a pena. Como diz o Nelson, a gente não está aqui numa corrida de 100 metros rasos. Mas nós entramos aqui numa maratona. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã, até sexta-feira da outra semana. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Quando um irmão chegar para você, irmão, ora por mim. Tá difícil, você fala com ele, eu vou orar. Mas eu vou te dizer que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Eu queria ensinar um cântico para a gente já encerrar esse período. A gente não quer prolongar muito essa reunião, porque eu sei que vocês estão cansados. E o que Deus me deu para entregar, eu já entreguei. Amém?
A porção de hoje está entregue. E eu queria ensinar uma canção de exaltação mesmo. Ao Deus que é soberano, que é poderoso, que é santo, que é Pai da eternidade. Amém? Vamos juntos então aprender mais uma canção hoje? Amém. Vai valer a pena. Não tem som não, mas vai valer a pena. Vamos lá. Aleluia. A canção diz assim: soberano, Deus eterno, erguemos nossas mãos em adoração a Ti, Senhor, levantamos um trono de louvor, amado e fiel, Tu és o Pai da eternidade, aquele que governa o universo. Majestade santa, majestade santa, dizemos: Santo, Santo, Tu és, Santo Tu és. Vamos lá, Santo. Ele é tão poderoso que Ele faz valer a pena. Primeira parte: soberano, Deus eterno, erguemos nossas mãos em adoração a Ti, Senhor.
essa reunião aqui.